Quem veio ouvir a palavra, diga amém. Amém. Louvar a Deus pela vida do pastor Marlon, que é um amigão, um brother mesmo, que foi mandando mensagem para ele, e aí ele foi aqui administrando o tempo. Bom, como terei essa e mais outra oportunidade, eu vou continuar meditando com os irmãos no texto de João mesmo, tá? Então a gente vai continuar falando sobre o Evangelho de João, só que agora num outro texto. Então, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, o Evangelho segundo escreve João, no capítulo de número 4. Abra aí para nós meditarmos na porção desse texto sagrado, tá? Evangelho segundo escreve João, o capítulo de número 4. Se você encontrou, diga amém. Amém. Os 4 primeiros versículos, tá? Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado mais seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Diga amém. Amém. Amados, eu tenho me dedicado esse mês, vai fazer em 2 meses, quando tem esse período de devocional, me dedicado a estudar o Evangelho de João. E a proposta que tenho feito ao examinar os textos sagrados de João é sempre propor um paralelismo, como fiz com os irmãos na terça passada. Farei aqui também, na terça passada que estive com os irmãos, pretendo fazê-la aqui também essa noite. De que forma? Bom, quando você veio para cá, quando deu umas 19h30, e você se dirigiu a esta casa, um sentimento te moveu para cá, em direção a esta casa. E o sentimento que te moveu para cá foi o sentimento de cultuar a Deus. Então você veio para cá com esta intenção: eu irei cultuar a Deus, e quando der 21 e pouquinho, você retorna para sua casa com esse pensamento tendo sido consumado, ou seja, Deus foi cultuado. Então são esses 2 pensamentos que acabam nos movendo aqui na igreja. Você veio para cultuar, passa mais ou menos aí 2 horas de culto, 1h30, você volta para casa envolvido nesse pensamento, nesse raciocínio: Deus foi cultuado. A pergunta que eu fiz, não que devemos, mas que eu fiz, foi: o que nos leva a compreender que essa reunião de terça-feira, assim como as demais, caracterizam aqui como um culto? O que é que te dá essa certeza de que nós não estamos apenas num ajuntamento de pessoas, numa palestra sobre um livro antigo, sobre um texto canônico ou algo do tipo? O que te leva a compreender que você não veio aqui só ouvir canções e uma palestra sobre a vida? Que isto aqui tem por característica culto. Então, além da intenção que te move, existe uma série de atividades que nós denominamos de liturgia. Basicamente, ou grosseiramente, liturgia é um conjunto de atividades que relacionam a uma cerimônia a Deus, ok? Então são atividades cerimoniais que visam a celebração de uma divindade, no nosso caso, Deus. Então esse conjunto de atividades envolve o quê? Por exemplo, não é uma obrigação, obrigado, querido. Não é uma obrigação, tá? Não é um mandamento. Nós temos o bom hábito de, quando chegamos na igreja, dobrarmos os nossos joelhos. Então, a ação de você dobrar o joelho já compreende-se uma característica litúrgica, porque deriva do grego goni. Então, goni, ou que a gente traduz aqui no nosso português para gonuflexão, é a ação de dobrar os joelhos, ou flexioná-los, em uma reverência a Deus. Então, quando você chega aqui, você dobra o joelho, já é uma atividade litúrgica, erguer as mãos para glorificar. Quando o ministério de louvor está cantando, você canta junto, você oferta, você dizima, você ouve a palavra, você ouve, faz parte da questão do apelo, o batismo. Todas essas atividades são
uma são de aspecto litúrgico. Então, quando você vem para cá, você chega às 19h30, vai embora às 21h, 21 e pouquinho, e quando você vai embora, você entende que esse conjunto de atividades fez com que essa reunião não fosse só uma simples reunião, mas tenha um caráter de culto a Deus. Então quer dizer, Carlos, que cultuar a Deus resume-se a isto. Irei me reunir com os meus irmãos, ficaremos aqui cerca de 2 horas, seguiremos um passo a passo de atividades que são caracterizadas ou denominadas de liturgia, vou embora para casa e Deus foi adorado? Mais ou menos. Isso aí é 50%. Existe um outro elemento fundamental para que isto ganhe sentido. E no capítulo 4 do Evangelho de João, a samaritana, identificando Cristo como profeta, no próprio texto que lemos, diz a Cristo: vejo que tu és profeta. Só que os nossos pais, os samaritanos, nos ensinaram a adorar a Deus aqui em Gerezim. Ou vossos pais ensinam a adorar a Deus em Jerusalém. Aonde nós devemos adorar? A palavra adorar ali, ela vem do grego proskinel. Proskinel tem um entendimento de dobrar o joelho ao ponto de beijar o chão. Então, uma ação pagã, utilizada pelos gregos quando adoravam um determinado deus, de você dobrar o joelho e beijar o solo. Alguns acreditam, que dominam a língua, que vão parando de usar a expressão proskinel para goni, por conta desse envolvimento pagão. Só título de informação. O que ela está dizendo é, aonde nós devemos dobrar o joelho? É aqui ou é lá? Então, na cabeça da samaritana se eu for para crescer na unção, das 19h30 às 21h, Deus está sendo adorado, aí Cristo diz assim para ela, não é bem assim, porque vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. O que Cristo está dizendo para a samaritana não adianta você seguir só um passo a passo e ir embora, culto é mais do que isto. Não adianta você chegar às 19h30 e às 21h e você saber assim certinho o andamento do culto, o cantar junto com o ministério de louvor, erguer as mãos quando você é impelido a erguer as mãos, ofertar, dizimar, ouvir a palavra e ir embora. Não é só isto, isso pode ser uma atividade religiosa ou algo do tipo. O que faz essas atividades ter caráter de culto é você entender quem é que está aqui na crescendo na unção para receber essas atividades. Então, o que faz isto ser culto não é você chegar aqui às 19h30, não é bater cartão. Então, tem muito cristão, não aqui, mas na igreja que eu congrego, que se você colocar uma máquina de bater cartão, eles vão falar, cheguei 19h30, vou embora 21h, estou cultuando a Deus, ok? Não é bem assim, não é uma obrigação, não é um trabalho. Então, o culto à terça-feira não começa às 19h30, começa quando você abre os olhos, quando você entende que você separou um tempo, um dia da semana, para vir à casa de Deus, se relacionar com Ele, se encontrar com Ele, e aí todas as suas atividades terão caráter de culto a Deus. Só isto? Não. Porque você não está no culto grego. Então, por você não estar no culto grego, Deus não fica de braços cruzados, ok? Assistindo você consumar essas atividades. Muito pelo contrário. Eu vou usar uma expressão aqui de um antropomorfismo, ok? Deus também vem ao seu encontro. Então, aqui é um relacionamento. Da mesma forma que você se propõe à relação, Deus também sempre está propenso a esse relacionamento. Então, o que está acontecendo aqui é um encontro marcado. Deus não está assistindo, mas está também se envolvendo. Da mesma forma que você não está assistindo, você também está se envolvendo. Então, esta ação de culto sua, das suas atividades, Deus também tem atividades a efetuar durante o culto. Então, da mesma forma que você entende que culto, para ser culto, precisa de louvor, oferta, dízimo, palavra, apelo e etc., essas são as nossas necessidades, Deus também tem as dele no sentido de operação. E nessa necessidade de operação, João escreve uma delas. Todo culto é necessário Jesus passar por Samaria. Alguém daqui ao ouvir, diga amém, por favor. Amém. Lá? Então, todo culto é necessário Cristo passar por Samaria. Então, eu quero propor esse paralelismo. Qual é essa necessidade dele passar por Samaria durante o culto? Só que eu preciso tecer aqui alguns pontos importantes que João está escrevendo. Lembra quando eu falei para vocês na terça-feira que vim aqui, que João tinha um hábito estranho de escrever e ocultava algumas informações e revelava outras? É o que está acontecendo aqui mais uma vez. A forma que João está escrevendo é muito estranha para nós da cultura ocidental, mais uma vez.
Por que mais uma vez? Porque ele descreve o seguinte cenário. Bom, Jesus está numa região, na Judéia, e fica sabendo que os fariseus descobriram são informados que ele está batizando mais discípulos do que João Batista. Isto é importante. Por que é importante? Porque tem caráter religioso. Me acompanhe. Então, quando Cristo sabe que os fariseus descobrem que ele está batizando, não ele propriamente dito, mas os seus discípulos do que João Batista, ele por si só decide sair da Judéia e vai em direção à Galiléia. Amados, João oculta a motivação. Aí você pode falar, Carlos, ele não oculta porque está implícito no texto. Por os fariseus descobrirem que ele estava batizando, ele saiu. Mais ou menos, porque não há um embate, não há discussão. Não há nenhum momento em que os fariseus expulsam ele, ou uma discussão religiosa, ou sobre algum tipo de mandamento, não tem nada disso. Só pelo fato de eles serem informados, Cristo é quem decide sair. E outra, na Galiléia também tem fariseu. Então sair da Judéia em direção à Galiléia por conta de farisaísmo é trocar 6 por meia dúzia. Só que Cristo decide sair em direção à Galiléia. Quando Jesus sai da Judéia em direção à Galiléia, a única coisa que nós podemos aqui levantar, ou uma das possibilidades, é por conta do envolvimento religioso. A Judéia é importante porque está próxima do templo de Jerusalém. Então tem um caráter religioso muito importante. E algumas pessoas, não todas, acreditam que farisaísmo é uma coisa muito ruim. Depende do ponto de vista. Por exemplo, no Evangelho segundo escreve Mateus, se não me falha a memória, tá, irmãos? Eu acho que é capítulo 23, Jesus legitima o ensino dos fariseus, dizendo assim para os seus ouvintes, os fariseus e os escribas assentam-se na cadeira de Moisés, observai tudo o que eles vos ensinam. Então Cristo está dizendo o seguinte, olha, fariseu de liturgia é bom, então eles entendem o passo a passo, fariseu sabe o que é dobrar joelho, fariseu sabe o que é orar, fariseu entende de erguer as mãos, fariseu entende de muitas coisas, só que o que fariseu, isso aí mesmo, capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus diz isto, só que por mais que eles entendam isso, não vivam como eles vivam, só praticam o que eles ensinam. Por quê? Porque para fariseu, culto é só aspecto religioso, ao ponto que Jesus diz, eles alargam os filactérios, aqueles tzitzit, aquelas cordinhas da cintura, eles gostam de vestir bons ternos, eles gostam de sentar nos primeiros assentos, eles gostam de pregar para grandes públicos, eles gostam de mostrar que são, conhece o passo a passo, mas o coração deles não está envolvido de fato com essa ação cerimonial. Aí João diz assim, e era necessário passar por Samaria. Irmãos, não é necessário passar por Samaria. Pastor Marlon, quando você sai da Judéia em direção à Galiléia, você tem 3 caminhos. Quantos caminhos, irmãos? 3. Então ele poderia tomar 3 caminhos. Necessidade não é opção. Se ele tem opção, não é uma necessidade. Então, a rota principal é passar por Samaria. Mas você tem 2 outras opções. Então, se você tem 3 opções, necessidade não é. Só se for uma necessidade pessoal, não geográfica. Então, quando João acresce, era-lhe necessário, é porque era necessário para Cristo, não pela geografia. Porque, mais uma vez, essa necessidade é particular de Cristo. É Ele que está dizendo, eu quero passar por Samaria e ninguém vai impedir de eu passar. Eu tenho que passar por lá. Se é uma necessidade, não é uma opção, então Ele vai passar em Samaria. O que você quer dizer com isto? Que das 19h30 até as 21 e pouquinho, você vai cumprir o seu trabalho litúrgico. Você vai aqui adorar a Deus, você vai erguer as mãos, você vai ofertar, você vai dizimar, você vai ouvir a palavra, só que vai ter um momento desse período de 1h30, 2 horas, que Cristo vai cismar de passar na sua Samaria. E não adianta, eu não sei qual momento, eu não sei se será no louvor, eu não sei se vai ser na palavra, eu não sei se será no teclado, eu não sei se no bonito ofertório, vai ter um momento que ele vai dizer, não é geográfico, não é que eu tenho que passar por Santíssimo, não é que eu vou ter que passar pelo Lamarão, não é à toa, eu tenho uma necessidade de passar por sua Samaria. Bom, só a título de conhecimento,
De conhecimento é exagero, tá? Desculpa a prepotência. Só a título de refrescar a memória dos irmãos, porque eu sei que Samaria é um assunto desgastado, no sentido não pejorativo da palavra, mas no sentido de que você já conhece, talvez de forma exaustiva. Mas só a título de lembrar os irmãos, eu vou aqui só pontuar, tá bom? Eu não vou aqui criar todo um cenário para que você entenda. Existe um problema seríssimo entre judeus e samaritanos. E qual é esse problema seríssimo? Primeiro, começa tudo com a mistura de povos. Você tem 12 tribos, você tem racha dessas tribos, 10 vão para o norte, capital Israel, capital Samaria, 2 ficam no sul, chamaram de Reino de Judá, capital Jerusalém, e com essa mistura você tem um problema étnico. Irmão, olha, cada um tem a sua opção política, ok? Eu não sou da esquerda, tá bom? Eu não sou da esquerda, então eu não tenho problema nenhum. Eu não vou falar não, né, que eu posso tomar uma facada aí, sei lá. Mas vocês gostam, né? Vamos para lá, então, mas só para que você entenda, raça é raça humana, tá bom? Isso aqui é etnia, então você tem um problema étnico entre eles. Além do problema étnico, você tem um problema da esfera religiosa, porque os samaritanos criam um templo em Samaria e os judeus têm um templo em Jerusalém, então eles ficam nessa guerra. Ah não, porque a minha igreja é melhor do que a tua. Não, porque, olha, lá na minha igreja o fogo cai, na tua não. E aí começa esse problema religioso, onde Deus deve ser adorado de fato. E você também tem um problema de um preconceito muito grande, porque no capítulo 8 do Evangelho de João, os judeus dizem assim, dizemos que tu és endemoniado e samaritano, como ser samaritano fosse igual a ser endemoniado. Você vê como é que o negócio era sério. Então Jesus passa por uma zona de conflito. Então vai ter um momento no culto que o culto vai ficar desconfortável para você, porque Cristo vai cismar de passar na sua área de conflito. Só que quando ele passa, Marlon, na área de conflito, ele passa e ele é provocativo. Por que provocativo? Porque quando você vem para crescendo na unção, das 19h30 até as 21 e pouquinho, qual é o seu pensamento? Bom, eu vou cumprir as minhas atividades religiosas, sim ou não, irmãos? Eu vou dobrar meu joelho, eu vou agradecer a Deus, eu vou me regozijar nele, eu vou cantar com os meus irmãos, eu vou adorar o nome dele, eu vou ofertar, eu vou investir nessa casa para que a alma seja salva, para que ela se mantenha aberta, eu ouvirei a palavra dele. Só que além de você saber tudo isso, você vem com um balde na mão. Qual é a sua intenção de trazer um balde para que você não são? Aqui é o lugar de eu matar minha sede. Então você vem com esse pensamento, há uma fonte na igreja e essa fonte vai matar a minha sede. Então, além de você cumprir as suas atividades, você vem com essa expectativa. Lá tem a água que irá saciar a minha sede. Perfeito? Então, nosso pensamento de saciei sempre é físico. Eu vou mostrar para que os irmãos entendam. Quando a samaritana vem em direção ao poço, 2 coisas acontecem que João também não explica. Primeiro, é meio-dia, ninguém busca água nesse horário. Segundo, ela está sozinha. Mulher não vai a poço sozinha. Eu não posso te falar qual é o motivo que isso está acontecendo, não faço ideia, eu só sei que ela está caminhando sozinha. Há também uma coincidência, entre aspas. Cristo está sozinho numa zona de conflito. Opa, então vai ter um momento no culto que quando Cristo cismar de passar na sua área de conflito, o culto vai ficar mais pessoal. Eu vou repetir isto. Todo culto em dado momento vai ficando mais íntimo. Então nós estamos aqui num determinado número de pessoas, é a mesma palavra, é o mesmo louvor, é o mesmo púlpito, é o mesmo grupo, é a mesma canção que ressoa nos ouvidos de todo mundo, é a mesma palavra que chega ao coração de todo mundo, mas em dado momento você vai sentir que você está sozinho no poço. Vai chegar um momento, que eu não sei se é na oração, na palavra, na estrofe do hino, no refrão, numa nota da guitarra, Cristo vai pegar na tua mão e vai dizer: chegou o momento de eu falar sozinho com você, a fim... Alguém está comigo? Diga amém aí, por favor. Então vai ter um momento que o culto ficará mais íntimo. Quando esse momento fica mais íntimo, é Cristo quem toma a iniciativa da conversa, porque nós temos o péssimo hábito de não abrirmos a nossa zona de conflito. Então quando ela chega, Cristo começa a conversa dizendo: me dá de beber. Pena que você não quer mais ouvir, você quer ir embora.
Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus. Dá-me de beber. Ela disse: estranho, como é que pode, tu sendo judeu e eu samaritana, você me pede água? Ele disse: mulher, se tu soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria água viva. Ela disse: piorou a nossa conversa, porque além de você ser judeu, eu não vejo na tua mão instrumento para tirar água. Eu não vejo um balde, eu não vejo um cântaro na tua mão, eu não vejo nada para tirar água. E te digo mais: és tu maior do que o nosso patriarca Jacó? O que ela está dizendo é o que acontece na minha igreja, pastor Marcelo. Não vá na minha igreja. É o que acontece lá na minha igreja, pastor Marcelo. O que acontece lá? Os membros vêm para a igreja para cumprir o passo a passo, para saber quem está adorando, mas sempre com o cântaro na mão. Então na cabeça deles para minha sede ser saciada, eu preciso saber o que Cristo tem na mão para tirar a água da fonte. Então a cabeça deles se ele não trouxer nada na mão, a minha alma não será saciada. Então supostamente a samaritana acha saber como a sede da alma dela deve ser saciada. Então ela fica olhando para a mão de Cristo e diz: vai dar 9 da noite e eu não vi um cântaro na mão dele, eu ainda não vi um carro, eu ainda não vi a minha cura, eu não vi minha namorada, eu não vi minha porta de emprego, eu não vi meu aumento salarial, eu ainda não vi a prosperidade, eu não vi o dólar caindo e o real subindo, eu não vi ainda o emprego em alta, eu não vi a minha empresa funcionando, eu não vi um anjo da vitória, eu não vi bandeja de fogo. Ela diz assim: eu não vejo nada na tua mão. Ele diz: pois porque quando o culto fica íntimo, eu não vou matar a tua sede na tua perspectiva, porque a sua perspectiva até é válida, mas o método que você está usando para matar a sede da alma é muito curto. Então você vem, recebe, vai embora da sede de novo. Você vem, recebe, vai embora da sede de novo. Eu não quero saciar a tua sede em horas. Eu vim para matar a tua sede de uma vez por todas. Quando ela ouve isso, ela diz: opa! Então quer dizer que eu não necessitarei mais de adereços terrenos para sossegar a minha alma. Eu quero essa água. Aonde tem dessa água? Ele diz: olha, basta um copo, mata a sede, mas o copo tem um preço. Qual é o preço? Chama teu marido. Ela disse: eu não tenho. Ele disse: começamos bem o papo. Teve 5 que você não tem, não é teu. O que está dizendo é o seguinte para ela: eu vim apertar o que te incomoda, mas não vim apertar para te ridicularizar. Eu vim apertar para te dizer: para de fazer transição dos seus problemas. Não ficou claro, não é? A psicologia chama isso de transição. Então, para eu não encarar aquilo que me machuca, eu transfiro. Então, em vez de assumir que meu problema não está na falta de dinheiro, está na alma, para o culto não ficar desconfortável, eu brinco que minha alma vai sossegar quando ele me der uma porta de emprego. Então eu venho todo o culto iludido: na próxima porta de emprego, minha alma vai sossegar. Aí ele te dá, aí você diz: mas ainda não é essa. Quando vier o salário X, aí vem o salário X, você diz: mas ainda falta a casa. E aí, então você sempre vem com o cântaro da necessidade terrena: me dá isso aqui, só não toca no que me incomoda, que vai ficar tudo certo. Me dá isso aqui, só não toca no que me incomoda, que vai ficar tudo certo. Como o seu Deus marcou encontro com você, Ele está vendo que você vem em volta da mesma forma, vem em volta da mesma forma, vem em volta da mesma forma. Ele diz: eu tenho que aquietar a tua alma. Então, já que você não toma iniciativa, eu que vou tomar. Você quer saciar a sede? Rasga realmente aonde está ruim para você, que eu não vou te maltratar, eu vou dar um jeito nesse conflito que aflige a sua alma. Qual é a prova? O culto fica tão íntimo que em nenhum momento Cristo diz para os discípulos o que aconteceu na conversa. Não conta. Segundo, ele não diz assim para a samaritana: sem vergonha, você não vale nada, você não presta. Ele diz: começamos bem a conversa, você vai colocando para fora o que te fere,
que eu vou colocando para dentro de você o que te cura. Você vai colocando para fora o que te fere, que eu vou colocando para dentro aquilo que te cura. Alguém está recebendo a palavra que eu estou pregando? Levante as duas mãos o mais alto que você puder e não baixe a sua mão, porque hoje Jesus não vai curar câncer com Advil. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Hoje Jesus vai tomar o problema pela raiz. Hoje o tratamento é intensivo. Eu vim esta noite para lhe dizer que você não vai necessitar mais ficar transferindo o problema de lugar. O médico dos médicos, o doutor da alma veio aqui para lhe dizer: eu vou visitar a tua alma no lugar mais escuro, não para te afligir e te machucar, mas para saciar a sede, os teus conflitos de uma vez por todas. Quem recebe esta palavra, um minuto de glória, se você pode adorar. Sabe o que é lindo nesse texto? É que Jesus vai chamando o poço de Jacó de poço, e ele vai se apresentando como uma fonte. É como se ele dissesse: eu estou aqui para parar a sede, e você está usando aquilo que não vai matar. Até quando você fará desse encontro um encontro pobre e material, irmão? O evangelho é bem mais do que uma casa. Até quando você vai se iludir sendo uma pessoa que você sabe que você não gostaria de ser? Até quando você vai mentir para você mesmo, dizendo que você não gosta de rede social, quando na verdade você tem vergonha de bater foto por causa do seu corpo? Até quando você vai viver nessa mentira? Talvez foi a forma que você foi criado, talvez foi o pai e a mãe que você teve, talvez foi a forma que você foi sofrendo ao longo da vida que tornou quem você é. Agora não vem com esse papo que eu sou grosso. Para de mentir, você não é melhor do que Deus. Deus diz que não é bom para comer viva só, e você viva afastando os outros, dando coice nos outros. Você não é essa pessoa. Ou você entra aqui e diz: é aqui que está ruim, e Ele vai tratar a tua alma, ou você vai voltar com o cântaro para casa, dizendo que o culto foi ruim, porque não cantou o louvor que você queria, o pregador que você esperava não veio. Agora, se você veio para encontrar com Ele, opa, e ser sincero, porque Ele já sabe. Perceba que ele faz uma pergunta quase que retórica, pastor Marcelo. É quase retórica. Ele diz assim para ela: chama teu marido. Ele já sabe que ela não tem. E por que ele pergunta? Processo de catarse. Ele está dizendo assim para ela: se você não botar para fora, não vai solucionar. Quando ela bota para fora, ele diz: disseste bem, começamos o culto de pé direito. Você vai abrindo a tua alma, e eu vou abrindo a minha olaria, te dizendo: eu pego um vaso na minha mão e faço. Alguém está recebendo a palavra que eu estou pregando? Coloque a mão assim, sinal de receber, porque eu preciso liberar algo sério para a tua vida a partir desta noite, e não passará desta noite até quem te criou, teu pai e tua mãe, ficarão estarrecidos te dizendo: cadê o cântaro que você levou para crescendo na unção? Cadê aquele instrumento que você usava para matar a tua sede? Cadê aquela mentira que você usava? Cadê aquela muleta que você levava? E você dirá: eu levei o cântaro para o poço, mas eu encontrei a fonte que mata a minha sede de uma vez por todas. Quem acredita nisso? Um minuto de glória a Deus se você recebe a palavra do Cristo. Eu vou deixar você adorar Ele por alguns segundos. Você pode fazer isso. Eu vou deixar você botar para fora. Eu vou deixar você rasgar a alma, porque esta noite esta depressão vai ter que bater em retirada. Esta ansiedade vai ter que bater em retirada. Este medo, essa tristeza, essa angústia, isto vai arrancar pela raiz. Ele é a fonte que sacia a nossa sede. Ele é. Só Ele é. Só Ele é. Amados, eu caminho para concluir.
Mas uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto é que eu não posso afirmar para os irmãos, por qual motivo a mulher vai sozinha ao poço. Eu não posso afirmar, ok? Eu não sei se tem envolvido ali lei de livre-arbítrio, eu não posso afirmar. Eu sei que a única coisa que pode parecer a nós possível é que aquela mulher não tinha mais credibilidade, sim ou não? Mas quando ela volta anunciando Cristo e consegue fazer um culto, é de imediato. Ela vem sem credibilidade, mas ela volta com credibilidade. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Eu vim lhe dizer com os olhos abertos, Deus não vai precisar, Ele usa, mas não vai necessitar mais levantar um profeta para revelar alguém na sua casa, para alguém saber quem é Deus. As pessoas vão olhar para você e vão entender que se Cristo matou a tua sede, o seu testemunho será o suficiente. Alguém está recebendo a palavra que eu estou? Mas e por que eu venho com um cântaro, Carlos, e volto com um cântaro para casa? Por que isto não se dissolve? Eu vou pedir, se possível, vocês conseguem jogar um texto bíblico para mim no telão? Vocês conseguem? Segundo o livro de Reis, capítulo de número 17, versículo de número 24. Segundo Reis 17, 24. Já vou terminar, tá? Os irmãos ainda querem ouvir? Diga amém. Olha o que está escrito. Ó, preste atenção. Quantos maridos a mulher teve? 5. Vou propor um paralelo de novo, tá? Um paralelismo. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, Cutá, Avá, Ramate e Sefarvaim, e os fez habitar nas cidades de Samaria. Habitaram onde, irmãos? Em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação, quantas nações? Quantas? 5. Fez os seus deuses e puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação das suas cidades na quais habitavam. E os de Betel fizeram Sucote Benote, os de Cutá fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os servavitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério na casa dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também vou repetir esse verso. Assim ao Senhor temiam, e também aos seus deuses serviam, segundo o costume das ações dentre as quais tinham sido transportados. Pronto. A sede nunca vai parar. Eles não sabem quem ouvem. Deus marca o encontro com eles aqui.
E eles ouvem outros senhores lá. Lembrando que Baal dá conotação de marido. Eles não sabem quem escutam. Não adianta Deus te chamar para uma conversa aqui e você dar mais ouvido para um meme de Instagram. Aqui não acontece isso, mas hoje eu congrego é frequente. Não adianta Deus te chamar, rasga a tua alma aqui, você consiga rasgar a sua alma para um amigo que nem conhece o nome de Jesus, e você ouve mais quem está lá do que a palavra que é pregada aqui. Mas se esta noite você fizer aquilo que ele ensina, entra no teu quarto, na intimidade, fecha a tua porta, ninguém precisa saber, rasga a tua alma, mas de uma coisa você saberá, mesmo sem postar na internet, mesmo sem divulgar ou compartilhar, quando a porta do teu quarto abrir, todo mundo aqui saberá que alguma coisa aconteceu, porque o cântaro não estará mais nas suas mãos. Quem está recebendo, levante as mãos. Eu termino agora. As tuas eu termino agora. Ninguém vai entender o que vai acontecer, porque você vinha para o poço de um jeito e voltava do mesmo. Mas esta noite Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: deixa o cântaro das tuas aflições aqui, pois eu irei saciar a tua sede lá, de uma vez por todas. Quem recebe, fica de pé comigo glorificando a Jesus. Só quem recebe. Só quem recebe. É noite de você largar o cântaro. É noite de você largar o cântaro das suas aflições. É noite de você largar o cântaro. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Está na hora de pararmos de fazermos disso aqui só um encontro de atividades religiosas. Está na hora de nós entendermos que aqui é um encontro marcado, que eu vim me relacionar com meu esposo e ele vem se relacionar com a sua. Alguém está entendendo o que está sendo pregado? Diga glória a Deus. É necessário passar em Samaria. É necessário. Feche seus olhos, por favor. O ministério vai louvar o que eles quiserem louvar. Feche seus olhos. É hora de você botar para fora tudo que te aflige, de verdade, entende? Um passado mal resolvido, talvez os pais, a mãe, ou só o pai, ou só os filhos, abusos, palavras mal colocadas, que feriram a tua alma e te trouxeram conflitos. Você se tornou uma pessoa ruim, dura, e você sabe que você não é essa pessoa. Jesus está dizendo: é necessário passar aí nesse conflito, porque quando eu passar, teu cântaro ficará aqui. Eu estou sentindo a presença de Jesus, você pode sentir. Na outra terça ele te deu a capacidade de levar o que te levava. Nessa aqui ele está te dando capacidade de te deixar aquilo que te machuca. Está entendendo? Hoje Deus veio com um basta gigante para a tua vida. Hoje a tua sede será. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Você pode compartilhar dessa mesma emoção. Eu vou te dar alguns minutos para você pensar em oração. Tu és a fonte da vida. É isso aí. Tu és a fonte do amor. Mostra onde está a sua Samaria, Deus. Ergo minhas mãos em adoração a ti, Jesus. Tu és a fonte da vida. Só Ele é, só Ele é. Tu és a fonte do amor. Oh glória! Ergo minhas mãos em adoração. Bota pra fora tudo que te aflige. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você.
Passa aqui, Jesus, na minha alma. Passa na minha casa. Passa na minha vida emocional. Passa no meu passado. Passa na minha história. Passa nos meus traumas. Passa nos meus temores. Passa nos meus receios. Deus, passa. Visita os lugares mais escondidos da minha alma. Isso. Isso, louve, 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 louve. É noite de você largar o cântaro das suas aflições. Hoje é noite. É noite de cura. É noite de cura. Em adoração a ti, Jesus. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Eu não sei, Pai, onde estão as aflições dos meus irmãos. Eu não sei onde está aquilo que machuca, aflige a alma. Assuntos que só de tocar já remete à dor. Talvez eles não querem tocar mais nesse assunto, não porque são fracos ou covardes, mas porque fere. Assim como a sunamita disse para o profeta: não mintas a tua serva, num sinal de afastamento daquele assunto. Talvez os teus servos chegaram assim, desta forma. Eu quero deixar para trás esse assunto e não tocar mais, mas isso tem trazido uma carga emocional ruim para a vida deles, dificultando o caminhar deles. Cura isto, Senhor. Oh, glória. Passa nesta aflição, neste conflito, dê paz, a paz que excede todo entendimento. Dê graça, força, renova-os como a águia, dê vigor alcançado, levanta o caído, Senhor. Porque o justo pode cair, mas o Senhor o levantará de todas elas. Abre o caminho no deserto, Pai. Aplana os montes, tira a água da rocha, cura a alma dos teus servos, e que eles possam voltar para casa, Senhor. Não leves, mas curados, renovados, tratados, reconstruídos, avivados, vivos, para a glória do seu santo e bendito nome. Se você recebe, aplauda, exaltando a Deus, aplauda. Tu és a fonte da vida. Tu és a fonte do amor. Ergo minhas mãos em adoração a ti, Jesus. Eu já falei que você é o nosso príncipe, né? É o nosso príncipe, é o príncipe dos pregadores da atualidade. Carlos Júnior, o filhão que eu tenho. Crescendo, vamos dizer 1, 2, 3. Já vi tanta gente falar isso. Não, a mulher teve 5 maridos. Entenderam a aula. Entenderam a aula. Eram deuses. Agora, a tua mensagem. Fica aqui, Juninho, fica aqui, permaneça aqui. Irmãos, vamos com muita alegria ofertar ao Senhor.